Olá, hoje a gente vai mergulhar numa daquelas dúvidas clássicas do direito administrativo, sabe? Que pega muita gente. Um chefe pune um funcionário. Isso é poder hierárquico ou poder disciplinar? Pois é, a resposta parece simples, mas não é. A fronteira entre eles é cheia de detalhes que mostram como a máquina pública funciona por dentro. Exato. E a nossa análise hoje se baseia num material de estudo bem completo sobre o tema, e a nossa missão é justamente mapear essa fronteira. E olha, essa é uma fronteira fundamental, porque na prática, esses poderes definem tudo. Quem manda em quem é responsável pelo quê e como se consertam os erros. Não é só teoria, né? De jeito nenhum. Não é teoria de livro, é o dia a dia da administração. Entender onde um termina e o outro começa é entender a lógica de organização e de controle do próprio Estado. Perfeito, então vamos começar pelo começo. O poder hierárquico. Quando eu penso nisso, me vem à cabeça assim, um organograma de empresa. Aquela estrutura que diz quem responde a quem, sabe? Do estagiário ao presidente. É basicamente isso. Essa analogia do organograma é perfeita. O poder hierárquico é exatamente isso. É o mecanismo que organiza a administração por dentro, criando uma relação de coordenação e, claro, de subordinação. Ah, entendi. É o que permite que o Estado funcione como uma engrenagem, e não como um monte de peças soltas. O jurista L. Lopes Meireles, ele define como o poder de distribuir e escalonar as funções, ordenar e rever a atuação dos agentes. E ele menciona especificamente o poder executivo. Mas eu imagino que isso valha para todo mundo que tem uma estrutura administrativa, certo? O Congresso, o Judiciário, eles também têm seus chefes e subordinados organizando o trabalho. Precisamente. Embora o executivo seja o exemplo mais óbvio, né, porque é a essência da administração, mas a função administrativa existe em todos os poderes, onde tiver uma estrutura interna com níveis de autoridade. Para fazer a máquina funcionar. Exato. Seja num tribunal, seja no Congresso, o poder hierárquico vai estar lá, organizando a casa. E como essa organização se manifesta na prática? Dar ordens ao mais óbvio. Que mais? Então, além de dar ordens, que gera o dever de obediência, a gente tem outras ferramentas. A chefia pode, por exemplo, editar atos internos. Tipo o quê? Uma portaria? Isso. Uma portaria definindo o horário de funcionamento de um setor, por exemplo. Ela também pode e deve fiscalizar o trabalho dos subordinados. Certo. E, se encontrar algo errado, rever os atos deles. Isso significa que um ato ilegal pode ser anulado. E um ato que já não é útil, que perdeu a conveniência, pode ser revogado. Perfeito. Anular por ilegalidade e revogar por conveniência. E o material também fala em delegar e avocar competências. Certo. Exato, que são duas faces da mesma moeda organizacional. E, por fim, a manifestação que nos traz ao centro da nossa discussão. Que é? A capacidade de aplicar sanções aos subordinados. Ah! E é aqui que o sinal de alerta acende, e as pessoas começam a confundir tudo. Mas é importante entender que no contexto do poder hierárquico, punir é só uma das consequências, uma ferramenta para manter a ordem daquele organograma, não a essência dele. Ok, vamos explorar isso. O dever de obediência que você mencionou, ele é absoluto? O subordinado é obrigado a cumprir qualquer ordem que venha de cima sem questionar nada? De jeito nenhum. E esse é um ponto fundamental para a integridade do serviço público. A obediência não é cega, o servidor não só pode, como ele tem o dever legal de se recusar a cumprir ordens que sejam manifestamente ilegais. A lei protege o servidor nesse caso, então? Sim. A Lei 8.112, por exemplo, é explícita sobre isso. Mas na prática isso deve ser complicado, não? Como um servidor comum, talvez com medo de retaliação, pode ter a segurança para dizer para o chefe, olha, essa sua ordem é ilegal e eu não vou cumprir. É uma tensão real, sem dúvida. Mas a lei protege quem age certo. E cumprir uma ordem ilegal pode tornar o subordinado corresponsável pelo ato. Ah, tem isso também. Tem. A chave está na palavra manifestamente. Não é uma discordância de opinião, sabe? É uma ilegalidade clara, óbvia. Um exemplo seria? O exemplo clássico é a ordem para destruir um documento público para esconder uma irregularidade. Cumprir isso não é obediência, é cumplicidade. Entendi. A obediência tem um limite ético e legal muito claro. Agora, sobre delegar e avocar. Parecem o contrário um do outro,
Mas qual é o pulo do gato na diferenciação deles? A diferença é crucial e revela a lógica do sistema. Delegação é otimizar o trabalho. Certo. É o chefe passando o exercício de uma tarefa para outra pessoa, que pode ou não ser subordinada direta. É um ato que busca eficiência, é mais flexível, É mais comum, imagino. muito mais comum. Agora, a vocação, esse é o movimento inverso e muito mais drástico. É o superior puxando para si uma atribuição que, por lei, era do subordinado. E por que é mais drástico? Porque a vocação é uma quebra na ordem natural das coisas, né? A regra é que a competência seja exercida por quem a lei designou. Puxar essa tarefa para cima é uma intervenção séria. Por isso, a vocação só pode acontecer em situações excepcionais. Não é a qualquer momento. Não, tem que ter motivos importantes e por tempo limitado. E o principal, ela exige hierarquia. Você não pode avocar a tarefa de alguém que não está abaixo de você no organograma. Isso, deixa bem claro. Então, a hierarquia tem limites bem definidos, ela não se aplica em todo lugar. Onde ela para? O limite principal é que a hierarquia só existe dentro da mesma pessoa jurídica, ou seja, dentro da mesma empresa pública, para usar a nossa analogia. Certo. E isso nos leva a uma distinção fundamental: subordinação versus vinculação. Ok. Subordinação é a relação de hierarquia direta, chefe-subordinado dentro do mesmo órgão. Já a vinculação é um controle mais distante, sem hierarquia, que existe entre entidades diferentes. Então, para simplificar, se é dentro do mesmo prédio ministerial, por exemplo, entre o ministro e um secretário, é subordinação. Tem hierarquia. Exato. Mas se a União está lidando com uma estatal, que é outra empresa, outro CNPJ, aí é só vinculação. Perfeito. A União, por exemplo, não exerce poder hierárquico sobre a Petrobras ou o Banco do Brasil, mesmo sendo acionista majoritária. Entendi. O que existe é uma vinculação, um controle para garantir que a estatal atinja suas finalidades públicas. Mas o presidente da República não pode ligar para um gerente do Banco do Brasil e dar uma ordem direta. Essa linha de comando não existe. Não existe. Da mesma forma, não há hierarquia entre os poderes, nem entre a administração e nós, os cidadãos. Aplicar sanções. Mas isso não cria uma sobreposição? Porque eu sempre ouvi falar que, para punir, existe um poder específico, o disciplinar. Eles são a mesma coisa, então? E essa é a pergunta de $1 milhão. Não, eles não são a mesma coisa. O poder disciplinar é o poder-dever que a administração tem de apurar e punir internamente as infrações funcionais. É uma ferramenta de correção. Exatamente. E olha, é importante não confundir com o poder punitivo geral do Estado, aquele que cuida dos crimes na esfera penal, sabe? Certo. O poder disciplinar é focado em manter a ordem e a legalidade dentro da própria máquina e nas relações especiais que ela estabelece. Ok, então o foco dele é a punição. E sobre quem ele pode ser aplicado? Servidores públicos, obviamente, mas tem mais alguém. Sim, e aqui está o ponto que desata o nó e mostra a diferença fundamental entre os dois poderes. Além dos servidores, o poder disciplinar alcança também os particulares que tenham um vínculo jurídico específico com a administração. Peraí. Então quer dizer que o poder disciplinar não é só para servidores. Isso muda tudo. O material dá uns exemplos que quebram a cabeça. Uma empresa que tem um contrato com o governo, um aluno de uma escola pública. Nenhum deles tem um chefe no governo, mas mesmo assim podem ser punidos disciplinarmente. Como isso funciona? Exatamente. Pense numa construtora que venceu uma licitação para fazer uma estrada e não cumpre o prazo. O governo pode aplicar uma multa. Aham. Essa multa não vem do poder hierárquico, a construtora não é subordinada ao ministro, mas sim do poder disciplinar, que nasce daquele contrato, daquele vínculo especial. Faz sentido. O mesmo vale para o aluno de uma universidade federal que viola o estatuto da instituição ou até para um detento que comete uma falta dentro do presídio. Uau! Não há hierarquia, mas há um vínculo que o sujeita às regras disciplinares da administração. Fascinante. Isso resolve a questão. Então, quando o chefe pune um servidor que é seu subordinado, qual poder ele está usando, afinal? Ele está usando os dois, mas de formas diferentes. Como assim? A punição em si, o ato de aplicar a sanção, deriva diretamente do poder disciplinar, que é a ferramenta para punir. Ok.
Mas a competência daquele chefe para punir aquele servidor específico vem indiretamente do poder hierárquico, que o coloca numa posição de autoridade sobre o subordinado. Ah, então eles atuam em conjunto, mas não se confundem. Exato. E uma análise de uma questão de concurso da Alesi de 2018, que está no nosso material, resume isso perfeitamente. Ela diz que os poderes não se reduzem um ao outro. O poder hierárquico é mais amplo em relação aos servidores, porque ele faz muito mais do que punir. Ele dá ordens, delega, fiscaliza. Isso. Mas o poder disciplinar tem um alcance de sujeitos maior, porque ele vai além dos muros da repartição e atinge esses particulares com quem não existe hierarquia nenhuma. E se a gente conectar isso ao panorama geral, vemos a beleza do sistema. O poder hierárquico é a ferramenta para organizar o trabalho. O poder disciplinar é a ferramenta para garantir a integridade da função pública. Um organiza a casa. O outro corrige quem sai da linha. Isso levanta outra questão. Esse poder de punir, o disciplinar, ele dá uma carta branca para a chefia? A autoridade pode simplesmente decidir não apurar uma falta que ela viu acontecer? De forma alguma. E aqui a gente entra numa característica essencial. O poder disciplinar é, ao mesmo tempo, vinculado e discricionário. Explica isso melhor. Ele é vinculado no sentido de que a autoridade, ao tomar conhecimento de uma irregularidade, tem o dever de apurar. A omissão é ilegal. Então não tem escolha. Nenhuma. O chefe não pode simplesmente deixar para lá ou varrer a sujeira para debaixo do tapete. É um poder-dever. Ok, o dever de apurar é obrigatório. E onde entra a discricionariedade, a margem de escolha? A discricionariedade aparece na hora de dosar a pena, dentro dos limites da lei. Imagine que a lei diz que certa infração pode ser punida com uma suspensão de 30 a 90 dias. Certo. A autoridade, analisando o caso concreto, a gravidade, se a pessoa é reincidente, os danos causados, vai decidir se aplica 30, 60 ou 90 dias. Ah, entendi. Essa escolha fundamentada dentro da margem que a lei deu é o espaço da discricionariedade. Exatamente. Isso me leva a pensar nas garantias. Se a administração tem esse poder todo de punir, o que impede que ele seja usado de forma arbitrária? Para uma perseguição pessoal, por exemplo. A Constituição e as leis criam barreiras muito fortes contra a arbitrariedade. A primeira e mais sagrada é o direito ao contraditório e à ampla defesa. Essencial. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser punido sem ter a chance de se defender, de saber do que está sendo acusado, de apresentar suas provas e argumentos. Qualquer punição sem defesa é nula. E o material menciona uma coisa com um nome curioso. É a proibição da verdade sabida. Nossa, isso é contraintuitivo. Quer dizer que, mesmo que o chefe veja funcionário cometendo a infração com os próprios olhos, ele não pode simplesmente punir. Ele precisa abrir todo em processo formal. Exatamente isso. A verdade sabida é a ideia de que a convicção pessoal da autoridade não basta. O conhecimento particular que o chefe tem dos fatos não substitui o devido processo legal. Uau! É preciso instaurar um procedimento, seja uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, onde os fatos serão apurados de forma isenta e o acusado poderá se defender. Isso protege contra o arbítrio, então? Totalmente. Garante que a decisão seja baseada em provas e não em impressões. E, por último, o dever de motivar a decisão. Essencial. Todo ato que aplica uma punição tem que ser motivado. A decisão precisa explicar o porquê. Quais fatos foram provados, qual regra foi violada e por que aquela penalidade específica foi escolhida. A motivação é o que permite que a decisão seja controlada, né? Isso, tanto por um superior hierárquico quanto pelo judiciário. Sem ela, é só a vontade do chefe valendo. É o que evita aquela situação de fui punido porque meu chefe não vai com a minha cara. Certo. Então vamos amarrar tudo isso. Recapitulando. O poder hierárquico é o organograma em ação. É o poder de organizar, estruturar e comandar internamente. Suas ferramentas são ordens, fiscalização, delegação e avocação. Isso. E o poder disciplinar é o bisturi da correção. É o poder dever de punir infrações para manter a integridade do sistema.
aplicado tanto a quem está dentro do organograma, os servidores, quanto a quem está de fora, mas tem um vínculo especial com a administração. E a grande conexão entre eles é na punição de um servidor, onde um dá a competência para o chefe agir e o outro dá a ferramenta da punição. Mas eles são fundamentalmente diferentes na natureza e no alcance. Um estrutura o time, o outro garante que todos joguem segundo as regras. E se olharmos para a imagem maior, essa diferenciação é um mecanismo de freios e contrapesos dentro do próprio Estado. Como assim? Garante que o poder de comando não se confunda com o poder de punir, e que este último nunca seja exercido de forma absoluta ou secreta. Ele exige processo, defesa, transparência. É uma proteção para o servidor e para o cidadão contra o abuso de poder. A nossa análise deixa muito claro que esses poderes são, na verdade, poderes-deveres. E se um poder é também um dever, fica uma questão para pensar. O que acontece quando um chefe se omite e não exerce seu poder disciplinar sobre um subordinado que cometeu uma infração clara? Até que ponto a omissão de quem deveria comandar e corrigir se torna ela mesma uma nova infração?